Boa noite a todos. Hoje, exatamente 30 de julho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pelo nosso amigo Augusto, e logo depois a nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, como é bom estar em tua casa. E é com um coração cheio de alegria que aqui nos encontramos para aprendermos um pouco mais dos teus ensinamentos. E te rogamos nesse momento que a espiritualidade amiga possa intuir a cada um de nós aqui presente, para que possamos, Mestre amigo Jesus, internalizar esses ensinamentos, tanto em nossa consciência como em nossos corações, e buscarmos a cada dia colocá-lo em prática na nossa vivência, seja no nosso cadinho mais íntimo, seja na nossa convivência social. Pois só assim, Mestre amigo Jesus, estaremos nos aproximando de Ti. Abençoa cada um aqui presente, derrama o Teu amor e que possamos nós, Mestre amigo Jesus, também aprendermos a amarmos o nosso semelhante como a nós mesmos, esse exemplo que Tu nos destes, e que possamos, Mestre, a cada dia estarmos caminhando para Ti. Obrigado por mais esse estudo e que Tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Então vamos ouvir a recapitulação do nosso último estudo, né, Cecília? Boa noite a todos. Estamos continuando no capítulo 13, sobre a reencarnação. Verificamos no último estudo que Alexandre estava assim, sempre numa situação muito preocupada, sempre pensativo. E ele relembra para André que a união sexual é uma lei universal, divina, e que é a lei da atração. Lembra também que o sexo é um instrumento do amor, mas que o amor não é sexo. Lembra também que não existe a criação sem a fecundação. Corpos físicos geram corpos físicos. E a construção espiritual também é construída através da união dos espíritos, né? Ele estava ainda raciocinando com relação à contribuição de tudo isso para a elevação de cada pessoa, de cada ser. E que o ideal é que nessa elevação cada um consiga chegar a um ponto de harmonia perfeita, fato que o aproximaria da divindade. Depois disso ele chama André para retornar ao lar onde Sigismundo iria reencarnar, Adelino. Então ele retorna, convida André a retornar ao lar Adelino, onde se está fazendo os preparativos finais para a reencarnação do Sigismundo. Chegando lá, ele encontra um grupo muito significativo de construtores espirituais que estavam trabalhando e estudando os mapas cromosômicos. Ele se junta logo a este grupo, já prevendo as possibilidades de uma hereditariedade. E o André, que estava ao lado, verifica que Sigismundo estava numa situação muito difícil,
com desalento, com muita inquietação, com muito desânimo, desencorajado, porque ele estava com receio de ter novos prejuízos, novos erros, de cair novamente nos erros anteriores. Então, ele procurou ajudá-lo com palavras animadoras, até que Alexandre chega junto dele e diz: rapaz, o que é isso? Você tem que se animar. E pediu que ele mentalizasse os princípios, do embrião, os princípios embrionários. E foi quando ele pediu também que ele confiasse no santuário materno, porque Raquel estava realmente fazendo aquela acolhida com muito carinho. Mas depois dessas sugestões, ele lembrou a Segismundo que o maior trabalho seria dele mesmo, pelo esforço que ele deveria fazer para se adaptar à nova vida e para aprender a receber, a se doar. Estamos aí, Cecília? Então, bora. Segismundo ouviu, respeitoso, a advertência. Reconheci que as palavras reconfortantes de Alexandre se fizeram seguir de maravilhoso efeito. Por quê? Porque Segismundo, quando soube que ia reencarnar, aí ele disse: menino, não é que eu vou mesmo, né? Aí começou a bater um desespero nele. Começou a bater um medo, né? Ele disse: será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? E quando Alexandre chegou, pegou o Segismundo nesse otimismo, né? Deu-lhe uma chamada no Segismundo, ele ficou mais espertinho, né? Segismundo ouviu respeitoso a advertência. Reconheci que as palavras reconfortantes de Alexandre se fizeram seguir de maravilhoso efeito. Segismundo melhorou repentinamente, esforçando-se por alijar, tirar a carga de preocupações inúteis. O que é preocupação inútil? O futuro aconteceu? Por que ele está sofrendo? Só o Segismundo que fica assim, né? O terrícola não fica, né? Quantas vezes nós, por ausência da fé, por não ter lido a lição de Jesus quando nos diz: nem Salomão em toda a sua riqueza conseguiu se vestir tão belo quanto os lírios do campo. Os passarinhos o Pai alimenta. Então ele estava dizendo o quê? Que nós devemos ficar na inatividade? Não, ele estava nos convidando a entender a bondade divina. Antes de nós chegarmos, Deus já está lá. E por mais que tenhamos que passar por alguma prova, Ele já provê toda a assistência que deveremos ter. Por isso é que Ele diz: buscai primeiro as coisas de Deus, as demais vos será dada por acréscimo. Ou seja, façamos o bem, que possamos buscar sempre a nossa reforma, a nossa moral. Esforço, trabalha nisso. Quando a dor aparecer, vem a dor e já vem todas as providências juntas. Para isso nós temos que confiar. Então, quando a gente fala de medo, a gente fala de ansiedade. Quando a gente fala de medo, a gente fala de ausência da fé. Então, para que ficar pensando no futuro se o futuro não chegou? Mas aí, se eu não tenho que me preocupar com o futuro, eu tenho que me preocupar com o presente. Eu tenho que fazer o melhor possível hoje. Se hoje eu faço o melhor possível, o futuro não tem por que ser o contrário. Faz sentido? Então não vamos gastar a nossa energia, o nosso tempo com o medo, o desespero, a ansiedade de coisas que a gente nem sabe. Vamos viver muito bem o presente. E
Quando Segismundo estava com medo e essa apreensão, ele deixou de viver esse momento. Foi Alexandre que disse: ei, rapaz, vem cá, volta. Vamos, tu tem muita coisa para fazer agora. Se preparar, se fortalecer, daqui a pouco tu vai estar reencarnando. Então vamos continuar no trabalho. Impressionado com o esclarecimento do prestimoso mentor, não hesitei em dirigir-lhe nova consulta. Perguntou André sobre forte interesse. Existem, então, aqueles que reencarnam inconscientes do ato que realizam? Então aqui o Segismundo está acompanhando a reencarnação dele consciente, faz sentido? Aí ele pergunta se existe casos de espíritos que reencarnam com inconsciência total da reencarnação, ou seja, sem saber que está reencarnando. É aquilo que ele pergunta. Existem então aqueles que reencarnam inconscientes do ato que realizam, sem saber absolutamente nada que está reencarnando, sem participar de nada? Respondeu Alexandre solícito. Certamente. Assim também como desencarnam diariamente na crosta milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que se lhes apresenta em frente da morte do corpo. Do mesmo modo, aqui, a maioria dos que retornam à existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais, que lhe organizam novas tarefas redentoras. E quantos recebem semelhante auxílio são conduzidos ao templo maternal de carne, como crianças adormecidas. O trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam de nosso plano. São inúmeros os que regressam à crosta nessas condições, reconduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. Então agora ele explica. Vamos ticar? Para a gente entender ficar bem entendidinho. A pergunta é: existe então aqueles que reencarnam inconscientes do ato que realizam, a reencarnação? Ele diz assim: certamente, assim também como desencarnam diariamente na crosta, ou seja, sai daqui da Terra, milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. Quantas pessoas desencarnam sem ter absolutamente nenhuma consciência do que é a desencarnação, sem entender que está desencarnado? Milhares, gente. Quem que se prepara para a morte? Na verdade, nem nós, espírita. E aí chega do outro lado sem entender muito bem o que está acontecendo, sem se preparar, inclusive, para a desencarnação. Também como desencarnam diariamente na costa, milhares de pessoas têm a menor noção do ato, que é a desencarnação, que experimentam. Então, do jeito que não acompanham a encarnação, não conseguem acompanhar a desencarnação. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que se lhes apresenta em frente da morte do corpo. Somente as almas educadas, moralizadas, preparadas, silenciosas, né? Não é só um conhecimento espiritual. Ele falou, não são as pessoas que têm conhecimento, não, as pessoas educadas, né? Educadas em conduta, educadas nas ações, educadas em pensamentos, educadas no falar, educadas no viver, né? Quantas pessoas menos aceleradas, menos barulhentas, conseguem entender o processo da desencarnação e, inclusive, se preparar para isso? Por mais que não entenda o mundo espiritual, acha que vai para o céu ou quem sabe sei lá para onde, mas ela se prepara para isso. Essa pessoa que tem uma vida silenciosa, que tem um processo de educação,
Uma pessoa esparafatosa, barulhenta, sem absolutamente nenhuma disciplina, vai conseguir, vai se desesperar, vai chorar, vai gritar. Apresento do mesmo modo aqui. A maioria dos que retornam à existência corporal, na esfera do globo, é magnetizada pelos benfeitores espirituais que lhe organizam novas tarefas redentoras. E quando os espíritos dizem a maioria, é a maioria mesmo. Então a maioria, por exemplo, o Segismundo não está acompanhando todo o processo da reencarnação dele, a maioria não acompanha. Quem organiza tudo são os espíritos nobres, trabalhadores responsáveis. Por isso é que ele diz, ó, a maioria dos que retornam à existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais que lhe organizam novas tarefas redentoras, né, para redimir, para corrigir. E quantos recebem semelhante auxílio são conduzidos ao templo maternal, ao ventre de carne, como crianças adormecidas. Magnetizam, apagam a criatura ali, o espírito, e levam para o processo da reencarnação sem absolutamente nenhuma consciência do que vão fazer. Adormecido, apagou. E a grande maioria das reencarnações são assim, que a gente brinca que é pelo sistema único de reencarnação. Tal qual os animais, gente. Os animais irracionais, quando perece o corpo, o princípio inteligente que está ali, tem espíritos responsáveis que já conduz esse princípio inteligente para um novo corpinho de um animal. Porque não existe erraticidade para animais. O livro dos médiuns é bem claro. Então, quem faz isso? Os espíritos responsáveis pelos animais. E a gente está na condição de espírito, já dotado de razão, de inteligência, mas ainda precisamos desse processo da reencarnação como um animal. É necessário que outros espíritos superiores façam um trabalho, porque a gente não tem condições de acompanhar. Por quê? Porque temos uma vida muito mais corporal do que espiritual. Temos muito mais vida fisiológica do que uma vida espiritual. Mesmo nós aqui na Terra, façamos nós uma avaliação. Eu vivo muito mais como um animal ou como um ser espiritual? Tia, que pergunta difícil. Você está aqui para comer, beber, dormir, procriar e dormir? E trabalhar? Isso todos os animais irracionais fazem. Porque os animais trabalham, dormem, comem, procriam. E muitos de nós da humanidade está só nisso. Ainda não. Você já viu algum cachorro e disse, eu vou estudar um pouco aqui o evangelho para me espiritualizar? Eu vou estudar aqui um pouco a moral, a relação com os outros cachorros? Não tem isso. E muitos de nós, da sociedade terrena, também não se predispõem para fazer isso. Para estudar a parte moral, para aperfeiçoar a sua condição. Não, continua agressivo, continua violento, continua egoísta e passa uma encarnação toda assim. Faz sentido? E ele diz, o trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, porque esse trabalho era de competência de quem? Do reencarnante. Mas o reencarnante não tem condições, passa a ser executado pela mente materna, olha a mãe, a mente materna no processo da formação, e pelos amigos espirituais que os ajudam de nosso plano. São inúmeros que regressam à crosta nessas condições. São o quê? São poucos? Inúmeros. Reconduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. Olha lá. Regressam à costa, reconduzido por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas. Então, grande parte das reencarnações é realizada todo pelo plano espiritual superior. Ou seja, gente, a gente dá muito trabalho, né? Aí a gente vem pra cá e vai brincar. Quer dizer que o grande trabalho é o da mente materna
é que vai fazer um ajustamento da reencarnação, da Da formação do corpo. E dos amigos espirituais. É a mente materna. Sim, porque a inteligência foi reconduzida, né? Para aquele embrião. E o resto é a mente materna. A mente materna e os amigos espirituais. Tá aí, ó. Pelos amigos que os ajudam de nosso plano. Não é só a mente materna. Sim. A explicação não podia ser mais lógica. Então, hoje a gente tem consciência. Como é que acontece o processo da reencarnação? Se for um espírito nobre, educado, consciente, ele participa de todo o processo até o momento da concepção. E mesmo no momento da concepção, ele contribui com a formação do corpo, que é a responsabilidade dele. Mas na grande maioria, como somos espíritos ainda extremamente infantis, e infantis não por conta do tempo, mas por conta de teimosia e rebeldia, porque a idade espiritual que nós temos já era para nós estarmos bem melhor do que estamos. O tempo já, né? O tempo só da era cristã nós temos aí mais de 2.000 anos. Se nós formos pegar Moisés, temos mais de 3.000 anos. Então, falta de lições nunca foi. Então, por nós ainda permanecermos nessa condição, aí a gente tem que ser assistido por irmãos mais velhos que nós, no processo da reencarnação. A explicação não podia ser mais lógica e, uma vez ainda, admirei no amoroso amigo o dom da clareza e da simplicidade. Demoramos-nos por mais algum tempo naquele ninho acolhedor e, ao despedir-se, quase à meia-noite, após reconfortar o espírito de Segismundo, Alexandre dirigiu-se a Herculano e aos construtores nestes termos. Quem é Herculano? Quem lembra? Quem é Herculano? É o amigo espiritual responsável pelo processo da reencarnação. Um dos responsáveis, né? E aí, Augusto? Voltaremos na noite de amanhã para a ligação inicial, fazendo a entrega de nosso irmão reencarnante aos nossos amigos. Porque lembra, ela ainda não está grávida, a concepção ainda não aconteceu. E se nós entendermos, lembrarmos um pouquinho da aula de biologia, depois do ato sexual, há a corrida do espermatozoide até o óvulo. Então, a concepção, ela não acontece na hora do ato sexual, ela vai acontecer depois. Que é isso que o André Luiz está aqui muito preocupado, né? Mas vocês vão participar de tudo, né? Inclusive, aquele momento de intimidade do casal, essa é a preocupação aqui do André Luiz. Ele vai começar a estreitar a conversa para esse rumo, né? Em que momento Segismundo será ligado a essa primeira célula, né? Então, ali, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, formando ali a primeira célula, ali o espírito se liga. Ali há o acoplamento. Psiquicamente, vibracionalmente, ele já está ligado com o pai e com a mãe. Ele já está ali no campo mental dos dois. Lembra? Por isso essa aproximação. Por isso aquele momento do sono, quando Adelino via o Segismundo, e ele dizia que era como se fosse um homem sujo, um homem que queria matá-lo. Lembra disso? Tudo isso era uma aproximação psíquica. Então, psiquicamente, eles já estão ligados. No momento da fecundação, ele se liga agora à matéria. Entendeu? Então, é por isso que as reencarnações, Sistema Único de Reencarnação, quem vai reencarnar? Aqueles espíritos que estão ligados psiquicamente comigo, mentalmente comigo. Essa aqui é a lei, porque não existe criação sem a fecundação. Exatamente, essa é a lei. Então, por exemplo, se eu tenho inimigos desencarnados ali convivendo comigo, já estão ligados psiquicamente. A probabilidade deles reencarnarem como filho é enorme, porque eles já estão próximos. Da mesma coisa os afins. Então, o ódio une e o amor também. Então, que nós possamos, como diz nosso Senhor Jesus, angariar amigos, para que possamos ter um futuro, reencarnações familiares
de mais amorosidade, de mais amizade, de mais docilidade. Se nós arrumamos o inimigo, tenhamos certeza que teremos eles como parentes bem próximos. Então ele diz que vai voltar à noite, né? Um dos espíritos construtores, que parecia o chefe do grupo em operações, abraçou-o comovidamente e falou. Um dos espíritos construtores. Não disse é homem, se é mulher, né? Contamos com o seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno. Ai, que chique, né? Vamos lembrar da cromatina? Substância que entra na composição do núcleo celular. Porque lembra, ele vai formar a primeira célula, né? A célula ovo, ali a fecundação. Então ele diz assim, olha, contamos com o seu concurso para a divisão da cromatina no útero materno, forma uma célula. E aí ela se divide, forma 2, se divide, formam 4, se divide, formam 8. Olha que coisa linda, né? E ainda aí existe a assistência, o amparo e o acompanhamento da espiritualidade. Ou seja, é algo simples reencarnar? Já deu muito trabalho, né? E o que estamos fazendo? Aqui no missionário também ele falou da reencarnação. Esse esquecer tudo não é lá. Esse esquecer tudo é no momento quando ele já está... O Segismundo está super consciente, lúcido, ativo? Não, ele já está no estado de entorpecimento. Já começou. Voltando a outras ocupações, ele diz com muito prazer, né? Redarguiu bem-humorado. Quem que redarguiu bem-humorado? Com muito prazer. Voltando a outras ocupações, não continha as ideias novas que a experiência de Segismundo despertava em mim. Como seria feito o auxílio naquela circunstância? Raquel estaria consciente de nossa colaboração? Como interpretaria o casal as atividades de nosso plano, caso viesse a conhecer a extensão de nossa tarefa? Alexandre, porém, incumbiu-se de interromper minhas indagações interiores, né? Acrescentando, como se estivesse ouvindo os meus pensamentos. Em casos dessa natureza, André, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto, ao praticar a intervenção no parto comum. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem a leis físicas naturais, qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza. Mas, em todos esses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis, de acordo com os planos de evolução ou resgate. Nosso concurso, portanto, em processos tais, é uma das tarefas mais comuns. Porque aqui ele está preocupado já com a formação do corpo. E aí a gente ele diz assim, essa reencarnação vai seguir o concurso natural da organização física? Vai. Mas vai haver uma interferência espiritual? Vai haver. Que é aquilo que ele diz. Vou repetir. Em casos dessa natureza, André, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso do médico responsável e honesto ao praticar uma intervenção no parto comum, né? Então, uma intervenção vai fazer uma cesárea, alguma coisa parecida, né? Auxiliar o processo. A modelagem fetal, a forma do feto e o desenvolvimento desse embrião obedece às leis físicas naturais. Então, vai ali o DNA materno, DNA paterno, isso aí vai, todo o processo da formação, o tempo, a união, isso aí vai seguir as mesmas leis naturais que ocorrem na organização de formas em outros reinos, nos outros animais também. Todos esses fenômenos. Agora ele diz, os ascendentes de cooperação espiritual
coexistem com as leis. Então, tem as leis que vai seguir o transcurso? Vai. Mas tem também um amparo da espiritualidade, uma interferência da espiritualidade? Tem. Aonde? De acordo com os planos da evolução ou resgate. Lembra ainda há pouco nós estudamos aqui aquele caso daquela senhora que viu o mapa do futuro corpo e ela pediu que alterasse a tireoide dela? Vocês lembram disso? Então há uma interferência espiritual para esses que têm educação suficiente para estarem conscientes no mundo espiritual do que vai acontecer. Vou reencarnar, vou retornar ao corpo, preciso evoluir. Então, para esses sim. Para aqueles outros que não têm absolutamente nenhuma condição, não são eles que irão decidir. Aí vai ser quem? A espiritualidade amiga. Então, sempre a espiritualidade vai estar interferindo no nosso processo de reencarnação. Gente, não é à toa o corpo que nós estamos, a forma física que estamos, em absoluto. Compreendi a elevação do esclarecimento e pacifiquei a mente esperando o dia seguinte. Escoados, passados, porém, as horas do dia, a curiosidade voltou a espicaçar-me. Em que momento deveríamos buscar a moradia de Adelino? A preocupação dele era chegar na hora que o casal estivesse ali na intimidade. Ele estava preocupado com isso. Sem qualquer intenção menos digna, preocupava-me o instante da primeira ligação de Segismundo à matéria, porque ele é médico, ele sabe da corrida, mas nessa hora ele está pensando mais como espírito, em que momento que nós vamos ter que ir lá ajudar esse processo da ligação. Preocupava-me o instante da primeira ligação de Segismundo à matéria. Agiria Alexandre no momento da união sexual? Ou o fenômeno obedeceria a diferentes determinações? Meu orientador sorria em silêncio. Vocês já viram que no mundo espiritual pensou, se comunicou. Não tem esse negócio de tu estar só pensando e não. Pensou, já era. Aqui também, tá, gente? Meu orientador sorria em silêncio, compreendendo minha tortura mental. As horas sucediam-se umas às outras e, observando minha impaciência, Alexandre esclareceu-me bondoso. Não é necessária a nossa presença ao ato de união celular. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares em bases retas. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca. O elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. Que lindinho, né? Então calma, André, ninguém vai chegar lá num horário impróprio, não. Olha, não é necessária a nossa presença no ato de união celular. Semelhante momento dessa união celular, semelhantes momentos do leito, tálamo ali é o leito conjugal, são sublimes e invioláveis. Mas tem uma observação aqui, nos lares em bases retas. Se o lar não tem base reta, ele é inviolável? Você sabe, você que é médico sabe, que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca, ou seja, do ato sexual. O elemento masculino, o espermatozoide, deve fazer extensa viagem. Você já deve ter visto a corrida, desesperada, antes de atingir o seu objetivo. E sorrindo, acrescentou: temos tempo. Compreendi a delicadeza dos esclarecimentos e, sequioso de informações referente ao assunto, interroguei, André está curioso, ele achou interessante isso. Aduziu, falou então o nosso André Luiz. Com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, todas elas são invioláveis?
É o que a gente acabou de perguntar. Ele disse que só era inviolável as uniões o quê? Aí ele pergunta, com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, todas elas são invioláveis? Presta muita atenção nisso aqui, tá? Isto não. Você não deve esquecer que aludi aos lares em bases retas. Todos os encarnados que edificam um ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhes garantem a privatividade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Vamos parar aí para a gente esticar. Então, a gente precisa entender bem isso daqui, porque isso nos dá subsídio para a nossa vida e até para ajudar outros corações. Então, já sabemos que nem todos os lares são invioláveis. Ele diz, isto não. Você não deve esquecer que eu me referi aos lares em bases retas, ou seja, comunhão sexual com respeito, esposo respeitando a esposa respeitando o esposo. Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas. Testemunhas espíritos dentro daquela casa que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos. Não permitem que venham a entrar qualquer espírito, vamos dizer assim, desequilibrado, ou qualquer espírito perverso, não entra. Agora você vai para o motel, o que você acha? Tem proteção lá? O povo que vai para lá vai para fazer o quê? Vai para fazer missa, orar? Fora as orgias que tem ali dentro. Grupos, prostituição, traição. Continua ele. Todos os encarnados que edificam, então, a retidão, conquistam a presença de testemunha respeitosa, que lhes garante a privacidade dos atos, consolidando-lhe, firmando-lhe as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas. E ele chama essas forças menos dignas, ele está falando dos espíritos, mas ele, num linguajar elegante, né, vai falando forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Então, esses trabalhadores espirituais, eles tomam por base do seu trabalho os pensamentos dos moradores da casa. Agora, se os moradores da casa tocam o terror numa promiscuidade tremenda, como é que eles vão ter material de base para trabalhar dentro daquele ambiente? Os espíritos. Se os pensamentos são corrosivos, se os pensamentos são promíscuos. O que eu acho legal no espiritismo é que em outras religiões diria isso é pecado. Aqui no espiritismo ele não diz é pecado, mas ele explica os prós e os contras. Ele nos dá material e aí a gente faz se quiser. Não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. Baixas testemunhas espirituais. Ele está falando de quê? Espíritos que tocam terror, espíritos sexólatras, espíritos promíscuos. E aí ele muito elegantemente diz baixas testemunhas espirituais, buscando-as aonde? Em zonas inferiores. Lembra quando a gente estava estudando no iniciozinho que vai falar da mediunidade, aquele caso daquele rapaz que ele vai a prostíbulo e está exercitando a mediunidade. E junto ali, ligadinho a ele, tem duas entidades tão promíscuas quanto que ele encontrou nesses lugares. É isso que ele diz aqui, ó, em zonas inferiores. A pessoa vai buscar.
Quando eu vou num lugar desse, gente, eu trago as minhas companhias de lá, que se afinam comigo. Ou você acha que você vai, faz e vai sair ileso? A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. E por que testemunho? Tô lá, tô vendo. Associação, livro lá, Pensamento e Vida. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos, que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-as às mais dolorosas viciação. Ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo das posições sociais humanas, não poderão trair a miserável condição interior, sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominados de estranha e inconhecível volúpia. Isso aqui eu vou ticar e vai ser o último parágrafo de hoje, tá? Olha só, então aqui ele está falando agora de um casal que tanto a mulher é promíscua quanto o homem também é promíscuo, tá bom? Que é o casal, ambos sem respeitar o movimento sexual. Então, vamos ticar a partir desse momento aqui, olha. Não ocorre o mesmo, entretanto, nas moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. Isso aí nós explicamos. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício, né? Põe sua casa em ligação com o meretrício, né? Com a prostituição, prostitui a esposa, prostitui a vida, não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração em santidade. Não está mesmo. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Ou seja, esse casal, no ato sexual, estão sozinhos? Não. Diferente do pai e da mãe do Segismundo. Aqui a turma participa. Agora imagina uma casa com filhos, filhas. Olha o ambiente, o teu ambiente doméstico é um prostíbulo, não é um templo divino. Desvairadas testemunhas que escolheram, tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos. Você se vincula a grupos perversos que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, O que acontece? Como eles não têm mais um corpo físico, mas eles sentem falta ele usa o termo aqui, emoções, né? Das emoções de natureza fisiológica. Porque o que acontece? Sentimento é algo interno. Emoção foi um movimento externo que me provocou essa emoção. Então, no ato sexual, as emoções que a parte fisiológica me ocasiona, esses espíritos, eles se acoplam no meu perispírito e a emoção que eu estou sentindo, ele sente também. Por isso a gente vai chamar de um vampirismo. E isso para ele é um prazer maravilhoso para eles, entendeu? Então eles se acoplam e participam. Só que aí ele usa o termo vítima. Você se torna uma vítima, porque ele é um algoz, te subjugando a ele. E cada vez você vai ter que buscar mais, cada vez você vai ter que buscar mais, cada vez você vai ter que buscar mais. Eles começam a impregnar o teu pensamento de ideias cada vez mais absurdas. Daqui a pouco... Eu digo que eu tenho uma experiência de um diálogo que nós fizemos há muito tempo atrás, mas é interessante, eu sempre trago. O esposo e a esposa, casado, e ele tinha uma ideia absurda, pediu para a esposa se vestir de prostituta e levou ela para um local aqui em Manaus de prostituição.
Então deixou ela lá, ela se vestiu de prostituta, ela anuiu com isso. Se vestiu de prostituta e deixou ela no local, ele ia dar a volta e já pegaria logo ela. Então quando ela chegou ali que ele a deixou, as outras prostitutas já vieram em cima dela, né? Tipo assim, ela explicou rapidamente o que ela estava fazendo, mas que o esposo iria, né, buscá-la, era só um feitiço. E ele deu a volta, pegou, ela entrou como se fosse uma prostituta. Só que o que aconteceu? Ela entrou nesse personagem e não mais saiu. Acabou separando do esposo e ela entrou naquele personagem que ela falava como uma prostituta. Não é brinquedo, gente. A gente tem que ter muito cuidado. Os lugares que a gente frequenta. Eu acompanhei esse caso. O caso do alcoolismo também, né? Mesmo sentido. O alcoolismo também. Se sacia com o outro bebê. Sim, sim. Os vapores etílicos, né? O Augusto está falando no caso do álcool. Eles também se acoplam com o corpo perispiritual e os vapores do álcool, a sensação, tudo isso eles passam a sentir e se sentem felizes com isso. Mais ainda, a esposa infiel, então, né, atos afetivos permaneçam coroados. Então, ele diz assim, que põe sua casa em ligação com o meretrício, não deve esperar que seus atos afetivos sejam. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvaradas testemunhas que escolheram, porque não foi uma escolha, não fui eu que fui lá, tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo-as a mais dolorosa viciação. Você vai baixando de nível. Olha o ponto, você se vestir de prostituta e ir para a beira da rua. E quantos absurdos não se faz? Ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo, né, no cume das posições sociais humanas, é um casal, né, muito bem posto, muito bem aceito, sequiosos que vivem de prazeres, né, posições sociais, não poderão trair a miserável condição interior, sequiosos, com sede, né, que vivem de prazeres criminosos, dominado de estranha e irreprimível volúpia. Porque, gente, isso vai tomando uma proporção tão grande que a pessoa se torna escrava dos mais absurdos desejos. Então, tenhamos muito cuidado com a função. Então, aqui ele citou o caso, tanto o esposo quanto a esposa, vítimas da viciação sexual. Algum comentário, alguma pergunta? Deu para compreender? Deu, gente? Foi bom? Foi. Quantas lições, né? Se a gente pudesse colocar isso no outdoor, né? Não é verdade, gente? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Preocupações inúteis. O que é preocupação inútil? O futuro aconteceu? Por que ele está sofrendo? Quantas vezes
vezes nós, por ausência da fé, por não ter lido a lição de Jesus quando nos diz: nem Salomão em toda a sua riqueza conseguiu se vestir tão belo quanto os lírios do campo. Os passarinhos o Pai alimenta. Então ele estava dizendo o quê? Que nós devemos ficar na inatividade? Não, ele estava nos convidando a entender a bondade divina. Antes de nós chegarmos, Deus já está lá. E por mais que tenhamos que passar por alguma prova, Ele já provê toda a assistência que deveremos ter. Por isso é que Ele diz: buscai primeiro as coisas de Deus, as demais vos será dada por acréscimo. Ou seja, façamos o bem, que possamos buscar sempre a nossa reforma, a nossa moral. Esforço, trabalha nisso. Quando a dor aparecer, vem a dor e já vem todas as providências juntas. Para isso nós temos que confiar. Então, quando a gente fala de medo, a gente fala de ansiedade. Quando a gente fala de medo, a gente fala de ausência da fé. Então, para que ficar pensando no futuro se o futuro não chegou? Mas aí, se eu não tenho que me preocupar com o futuro, eu tenho que me preocupar com o presente. Eu tenho que fazer o melhor possível hoje. Se hoje eu faço o melhor possível, o futuro não tem por que ser o contrário. E a gente está na condição de espírito, já dotado de razão, de inteligência, mas ainda precisamos desse processo da reencarnação como um animal. É necessário que outros espíritos superiores façam um trabalho, porque a gente não tem condições de acompanhar. Por quê? Porque temos uma vida muito mais corporal do que espiritual. Temos muito mais vida fisiológica do que uma vida espiritual. Para esses que têm educação suficiente para estarem conscientes no mundo espiritual do que vai acontecer, vou reencarnar, vou retornar ao corpo, preciso evoluir. Então, para esses sim. Para aqueles outros que não têm absolutamente nenhuma condição, não são eles que irão decidir. Aí vai ser quem? A espiritualidade amiga. Então, sempre a espiritualidade vai estar interferindo no nosso processo de reencarnação. O que eu acho legal no espiritismo é que em outras religiões diria isso é pecado. Aqui no espiritismo ele não diz é pecado, mas ele explica os prós e os contras. Ele nos dá material e aí a gente faz se quiser. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos fazer a nossa prece de... Claudinha, vem orar pra gente, amor. Vamos fazer a nossa prece? Jesus, temos o coração grato, Mestre, porque Tu conheces, Senhor, o coração de cada um que está aqui. E Tu sabes, Jesus, o que move cada coração que veio até hoje aqui para esse estudo. Tu conheces, Senhor, a sede de conhecimento. Tu conheces, Senhor, a vontade de estar mais forte. Tu conheces, Mestre, os medos. Tu conheces, Senhor, a profundidade do nosso desejo de Te encontrar. E é esse movimento, Senhor, que nos faz estar aqui buscando, Senhor, as Tuas palavras, que nos fortalecem, que nos iluminam, que nos trazem esperança e que promovem, Senhor, com a nossa vontade, o desejo de mudar, de ser diferente, de fazer diferente.
Te agradecemos, Senhor, a oportunidade de nos reunirmos para estar contigo. Em lições tão profundas que André Luiz nos traz. E que essas lições, Senhor, elas ocupem a nossa mente e o nosso coração. Transformando, Senhor, a nossa passagem, a nossa jornada nesse planeta. Te agradecemos, Mestre, a oportunidade de estarmos aqui e que possamos, à luz do Teu amor, Senhor, trazer essa lição para a nossa vida. Desenvolve, Senhor, na Tua paz. A jornada é longa, o caminho é árduo, a luta está sempre presente, mas temos a alegria, a confiança, Senhor, que nós não estamos sozinhos e Tu estás conosco. E fica sempre, Mestre, pois precisamos de Ti. Nos abençoa, Senhor, com